Bom, gente, vamos então prosseguir aí com a correção. Na atividade 3, pede para a gente circular os números maiores e sublinhar os menores. Então, vejam só, na primeira sequência aqui, eu tenho 5 milésimos, 5 centésimos e 5 décimos. Na comparação de números decimais, a primeira coisa que nós devemos fazer é observar a parte inteira. Se a parte inteira é igual, nós temos que observar a parte decimal e igualar as casas, ou seja, ter a mesma quantidade de algarismos. Aqui no primeiro eu tenho 3, no segundo eu tenho 2, no terceiro eu tenho 1. Então, para que os três números fiquem com a quantidade de casas decimais iguais, eu vou acrescentar aqui à direita do 5 um 0, né? E nessa situação aqui eu vou acrescentar 2 zeros. Agora, os três números têm a mesma quantidade de casas decimais, ó, 3, 3 e 3. Agora eu comparo. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 500. Quem é maior? É o 500. Portanto, o maior número aqui é exatamente os 5 décimos. E quem é o menor? O menor aqui vai ser exatamente os 5 milésimos. Agora, na letra B, eu tenho 3, eu tenho 3 décimos e eu tenho aqui 3 milésimos. Então, ou seja, eu vou completar aqui as casas decimais. Aqui onde eu tenho 3 inteiros, você pode pôr a vírgula e pode acrescentar ali os 3 zeros. Não tem problema nenhum. Então, agora eu continuei tendo aqui 3 inteiros, né? Porque vocês já aprenderam, né? Que os zeros à direita, ele não altera, certo? Aqui eu passei a ter 300 na parte decimal e aqui eu tenho 3. Então, o maior aqui, eu observo, parte inteira aqui é 0, parte inteira aqui é 0, parte inteira aqui é o 3. Então, o maior aqui é o 3. E o menor? Quem é menor? O 300 ou o 3? É o 3. Portanto, o número menor aqui é o 3 milésimos. Então, sublinha ele. Depois, na letra C, nós temos, né, 1,2, 1,002, 1,02. Aqui eu tenho 3 casas, aqui eu tenho 2, então eu completei ali com 0. Aqui eu tenho uma, eu completei com 2 zeros. Então, a minha parte inteira aqui, ó, ela é igual. Então, eu tenho que observar a parte decimal. Por isso, eu igualei as casas. Então, agora eu tenho na parte decimal 200, 2 e 20. Quem é o maior? É o 200. Então, este número, 1 inteiro e 2 décimos, fica sendo o número maior. E quem fica sendo o número menor? 1 inteiro e 2 milésimos, porque 2 aqui é menor do que 20. E o último grupo aqui, que é a letra D, nós temos 4 inteiros e 26 centésimos, 2 inteiros e 46 centésimos, 6 inteiros e 24 centésimos. Então, a parte inteira aqui, ó, elas não são iguais. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então, eu já sei que o maior aqui é o que tem o maior número na parte inteira. 6 inteiros e 24 centésimos. E quem é o menor? O menor aqui é exatamente o que tem o menor número na parte inteira.
2 inteiros e 46 centésimos. Por que aqui eu não precisei mexer na parte decimal? Porque a minha parte inteira aqui, ó, elas são diferentes. Então, a comparação fica sendo por aí. Certo, gente? Depois o exercício, né, ou atividade 4, nós temos uma tabela com a altura de algumas pessoas, né? E essa altura, ela está em metros. Então, o Luiz tem 1,43 metros. O Tiago, 1,09. O Roberto, 1,61 metros. A Carla, 1,60 metros. E a Paula, 1,34 metros. Então, a parte inteira aqui, ó, das 5 alturas, elas são iguais. Então, nós vamos observar ali, vai ser a parte decimal. Então, aqui, ó, 43, 09, 61, 60 e 34. Então, as casas ali estão igualadas, né? Então, quem é o maior aqui, que tem a maior altura? É exatamente o Roberto. Ele tem 1,61 m. Então, vocês estão vendo que medida de altura, né? Que é uma medida de comprimento, exatamente, né? Usamos o número decimal para representar. Depois, quem é a pessoa mais baixa? A pessoa mais baixa aqui é o Tiago, com 1,09 m, né? Que representamos por 1,09. E na letra C, pede para ordenar esses números decimais aqui crescentemente. Então, vamos lá. O menor é 1 inteiro e 9 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 34 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 43 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 60 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 61 centésimos. Se você aqui não usou o sinalzinho, símbolo de menor, não tem problema, tá? Se você usou um tracinho ou de repente usou aí, né, um ponto e vírgula para diferenciar da vírgula do decimal, está correto a sua resposta. E a última atividade, que é a número 5, né, eu dei escrito por extenso e vocês então iriam usar algarismos para representar aquela leitura. Então, aqui na letra A, né, são 5 décimos. Na letra B, 43 centésimos. Na letra C, 328 milésimos. Na letra D, 7 inteiros e 7 décimos. Na letra E, 1 inteiro e 9 centésimos. Na letra F, 2 inteiros e 5 milionésimos. Então, antes do 5 aqui, nós temos que completar com 5 zeros, né? Porque a casa dos milionésimos, né, ela ocupa 6 algarismos. Depois, na letra G, 17 décimos de milésimos. Décimos de milésimo, ela ocupa 4 algarismos. Então, antes do 17, eu tenho que completar com os 2 zeros. E na letra H, 16 inteiros e 4 centésimos de milésimos. Centésimos de milésimos ocupa 5 algarismos. Então, significa que antes do 4 aqui, né, eu tenho que completar com 4 zeros. Ok, gente?